Uma segunda interpretação, e essa é a da maioria dos intérpretes, é que Cristo, depois da morte, ele foi anunciar ou proclamar a sua vitória aos anjos caídos. Os espíritos em prisão aqui são aqueles anjos que teriam sido castigados por Deus lá em Gênesis 6, os filhos de Deus que se misturaram com as filhas dos homens e nasceram os gigantes, né? Então Deus condenou aqueles anjos, Deus os castigou, os aprisionou. E depois da morte, Cristo foi até onde eles estão prisioneiros e declarar a sua vitória, mostrar a sua vitória aos principados e potestades. Então aqui não inclui, essa é mais palatável do que a primeira, porque não inclui possibilidade nenhuma de salvação depois da morte. Interpreta espíritos em prisão como sendo anjos, né? Que parece ser mais fácil interpretar dessa forma do que entender espíritos em prisão como sendo espírito humano, mas sofre também das suas dificuldades, não é? Porque vai depender da interpretação de Gênesis 6. Para você aceitar essa, você tem que interpretar que lá em Gênesis 6, aqueles filhos de Deus que acharam as filhas dos homens bonitas e se casaram com elas, você vai ter que entender que filhos de Deus ali eram anjos. E aí vem a primeira dificuldade. Anjo pode se sentir atraído por mulher e casar com ela e ter filho com ela? Essa vai ser a primeira dificuldade contra essa interpretação. Há pessoas hábeis, há pessoas capazes que defendem que essa é a interpretação correta. A favor dessa interpretação está aqui no final, no verso 22, está dizendo que quando Cristo foi exaltado, ficou subordinado a ele anjos, potestades e poderes. Todos os anjos estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Então eles falam, anjo é mencionado no contexto, espírito em prisão se refere a anjo. A expressão pregar é um verbo no grego que dá mais a ideia de proclamar do que de evangelizar propriamente dito. Então, essa seria uma interpretação possível, mas ela tem também as suas dificuldades. Uma outra interpretação, e é a que eu considero a menos complicada, mas também eu não tenho certeza, como Lutero, se é a correta, né? E que é defendida por Agostinho, por Calvino, e quer dizer o seguinte, que Cristo que quando Noé estava pregando, quem estava pregando através dele era Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Aquela geração que era uma geração desobediente, espíritos em prisão aqui se refere a pessoas que estão presas dos seus pecados, estão mortas nas suas ofensas. Noé era um pregador da justiça. E Cristo, através de Noé, estava anunciando, proclamando o evangelho àquelas pessoas que estavam presas nos seus pecados. Então, essa interpretação de que aí os espíritos em prisão era o povo da época de Noé, que o espírito aqui é o espírito com E maiúsculo, espírito de Deus, para mim, ela é menos complicada. Primeiro, porque você já tem o precedente aqui no capítulo 1, quando Pedro disse assim, no verso 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Então Pedro já tinha dito que o Espírito de Cristo estava nos profetas. Qual é a dificuldade em admitir que o Espírito de Cristo estava em Noé, que era pregador da justiça? E é interessante que é assim que Pedro olha para Noé. Veja aí na 2 de Pedro, no capítulo 3, no capítulo 2, verso 5, quando Pedro diz que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Então a gente sabe que durante aqueles anos, provavelmente 120 anos, em que Noé estava preparando a arca, ele estava fazendo outra coisa também. O quê? Pregando. Né? Pregando a justiça. Então, para Pedro, Noé era um pregador da justiça. E da mesma forma que o Espírito de Cristo estava sobre os profetas, estava também sobre Noé.
Então, é nesse sentido que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Vamos voltar agora para o nosso texto, não é? Seria nesse sentido que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, que no outro tempo, lá na antiguidade, eles foram desobedientes quando a paciência de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então, essa é a interpretação de Agostinho, de Calvino e de alguns outros que eu adoto como sendo, acho que é a menos complicada. Como Lutero, digo, não tenho certeza. Mas ninguém tem também. Me parece uma explicação razoável e ela se encaixa no contexto. Em que sentido? Da mesma forma, o que é que aconteceu? Veja o padrão. Noé, sofrimento. 120 anos, pregoeiro da justiça, numa geração rebelde que o perseguia, zombava, criticava, não dava a menor importância para ele. E depois do sofrimento, o que é que veio? Exaltação. Ele foi salvo na arca juntamente com toda a sua família. É o mesmo padrão que Pedro vem ensinando. É assim que a história de Noé cabe aqui. Pedro está tentando encorajar aqueles irmãos. Primeiro ele apresenta o exemplo de Cristo. Cristo sofreu injustamente. Depois ele foi exaltado. Como, por exemplo, Noé, o pregador da justiça, que naquela geração hostil, como vocês estão enfrentando a geração hostil, pregou o evangelho, pregou a justiça, foi rejeitado, mas depois ele foi salvo na arca, juntamente com toda a sua família. É o mesmo padrão, sofrimento, exaltação. Então, se encaixa no contexto. A anterior da pregação aos anjos também se encaixa no contexto. Cristo vai, ele anuncia aos espíritos em prisão a sua vitória, e depois ele é exaltado. Mas eu penso que o caso de Noé aqui, particular de Noé, de sofrimento e vitória, juntamente com o do próprio Cristo, casa melhor com o contexto e faz mais sentido para os leitores originais da carta, se sentir encorajados. Nós somos como Noé, estamos aqui nessa geração perversa, sofrendo, né, sendo perseguidos injustamente, mas Deus já está preparando a salvação. Deus está sendo paciente, pode ser que demore 120 anos de sofrimento, mas no final a salvação veio. É como se Pedro estivesse dizendo, vocês também sofram pacientemente, preguem para os seus perseguidores, porque no final Deus haverá de dar a salvação para vocês. Tá bom? Então é assim que eu quero interpretar a passagem.